No JBN de hoje, você vai ver que o governo do Maranhão decretou o primeiro lockdown do Brasil. O estado tem o maior ritmo de crescimento no número de mortos por Covid-19 no país. Durante a pandemia, a gente tem observado que alguns produtos têm sofrido uma alta abusiva nos preços. Por isso, no nosso comentário de hoje, nós vamos falar sobre os direitos do consumidor. E ainda, os bispos que atuam na Amazônia brasileira assinaram uma nota pública convocando a igreja e toda a sociedade para exigir medidas urgentes por parte dos governantes para combater a Covid-19. E nós também vamos fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira, 5 de maio. Entrou em vigor hoje o primeiro bloqueio total dos serviços não essenciais no Brasil, provocado pela pandemia de coronavírus. O chamado lockdown foi decretado pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, e vale por 10 dias na capital, São Luís, e nos municípios da região metropolitana. A decisão foi tomada depois de um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, que apontou que o Maranhão é o estado com maior ritmo de crescimento no número de mortos por Covid-19 no Brasil. O lockdown prevê a suspensão das atividades consideradas não essenciais, com exceção de serviços de alimentação, farmácias, portos e indústrias que trabalham em turnos de 24 horas. Os bancos e lotéricas estão autorizados a funcionar apenas para o pagamento do auxílio emergencial, salários e benefícios. As instituições devem assegurar que não haja lotação e que as filas sejam organizadas. Qualquer tipo de aglomeração de pessoas em local público ou privado para a realização de eventos de qualquer tipo permanece proibida. Passa a ser obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos e de uso coletivo, mesmo sendo privados. Fica proibida ainda a circulação de veículos particulares pelas cidades, com exceção para a compra de alimentos ou medicamentos e transporte de pessoas para atendimento de saúde. Além disso, a entrada e saída de veículos também está suspensa por 10 dias, com exceção para caminhões, ambulâncias, veículos transportando pessoas para atendimento de saúde e atividades de segurança. As aulas estão canceladas até o fim do mês de maio. E o governador do estado do Maranhão destacou que a população não precisa se preocupar com o abastecimento, já que as cidades não vão fechar para a entrada de veículos de carga. Não há necessidade alguma de corrida para a compra de alimentos. Os estabelecimentos todos que vendem alimentos continuarão abertos. Assistimos já em alguns estabelecimentos, já na noite de ontem, esta corrida com base em fake news. Não há nenhuma razão para acreditar mais no grupo de WhatsApp do que na palavra oficial do governo do Maranhão e agora do próprio Poder Judiciário. Quem descumprir as regras estará sujeito a advertência ou multa. No caso das empresas, pode haver interdição parcial ou total do estabelecimento. E os bispos que atuam na Amazônia brasileira assinaram uma nota pública convocando a igreja e toda a sociedade para exigir medidas urgentes por parte dos governantes para combater a Covid-19. A Daiane Rodrigues vai trazer os detalhes para a gente. Confira. 67 bispos que atuam na Amazônia brasileira assinaram uma nota pública cobrando ações dos governos e do Congresso para conter os avanços da Covid-19 na região. No Sínodo, aliás, para a Amazônia, a Igreja assumiu de ser aliada dos povos originários, dos povos indígenas e quilombolas. E essa nota é uma manifestação exatamente desta aliança. O texto começa com um panorama da situação na região e finaliza com uma série de medidas urgentes que precisam ser tomadas para proteger os povos tradicionais e vulneráveis. Os povos indígenas, os ribeirinhos, quilombolas, estão vivendo um drama muito grande. O avanço do chamado coronavírus é, sobretudo, um caminho de desespero para os pobres
numa região de poucos recursos, numa região onde a ausência do Estado é muito grande. Os povos indígenas disseram ao Papa: nos ajude. A sociedade nos vê como débeis, como incapazes, querem nos arrancar da terra. Já estão tirando todos os recursos naturais de nossos territórios. E o Papa pediu que nossa igreja fosse solidária, junto com os pobres desta região. Nós não podemos ficar indiferentes diante da morte de nossos irmãos e irmãs. E a pandemia, que está avançando cada vez mais, é um sinal de que esses povos, já tão fragilizados, serão mais uma vez vítimas, né, de endemias e pandemias que vêm acontecendo sucessivamente há 520 anos, e o desaparecimento e a morte dos povos. A nota diz ainda que a região possui a menor proporção de hospitais do país, de baixa e alta complexidade, apenas 10%. Diante deste cenário, líderes religiosos convocaram toda a igreja e também a sociedade para exigir que ações sejam tomadas por órgãos públicos. Nós estamos pedindo às autoridades públicas que fortaleçam as políticas públicas, especialmente o SUS, o Sistema Único de Saúde, que adote medidas restritivas para a entrada de pessoas em territórios indígenas, que realize testagem da população indígena para adotar as necessárias medidas de isolamento, que tenham ações de proteção aos profissionais da saúde que estão atuando nas frentes de saúde dos povos e que se fortaleça as medidas de fiscalização contra o desmatamento, a mineração e o garimpo. Por isso, estamos propondo na nota que seja rejeitada pelo Congresso Nacional essa semana, que está em discussão, a medida provisória 910 de 2019, que propõe uma regularização fundiária, mas que, no fundo, elimina a reforma agrária para a regularização dos territórios dos povos originários e tradicionais, fortalece a grilagem de terra, o desmatamento, os empreendimentos predatórios, a regularização de ocupações ilegais pelo agronegócio e promove a liquidação de terras públicas da União a preços irrisórios e abre ao capital estrangeiro as terras aqui da Amazônia. Para os bispos, os povos indígenas e outras comunidades tradicionais correm grandes riscos. E é claro que os números de pessoas contaminadas com a Covid-19 na região são alarmantes. A expectativa é que com essa nota medidas sejam adotadas. E você aí já deve ter observado os preços abusivos em alguns produtos nesse tempo de pandemia de coronavírus. E é sobre direito do consumidor o nosso comentário de hoje. Confira. A pandemia do Covid-19 mudou e muito a vida dos brasileiros. Porém, o direito do consumidor continua a ser respeitado. Interessante dizermos 3 situações que vivemos atualmente e que merecem uma certa atenção. Até mesmo porque esse ano o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, comemora 30 anos, agora no dia 11 de setembro. A primeira das situações em que eu destaco é o aumento exagerado de algumas mercadorias e alguns bens de consumo de higiene pessoal, entre eles o álcool de silicone e as máscaras. Foi noticiado por diversos meios de comunicação e entidades que trabalham com a questão de trazer as notícias do dia a dia, o aumento exagerado dessas mercadorias. E aí o consumidor pensa: pode ser feito? O meu direito realmente está sendo respeitado? A orientação que eu dou a vocês é que reclamem e formalizem essa situação junto ao PROCON, ao órgão do PROCON do seu município. Outra situação que nos chama a atenção, em caso de um cancelamento de um evento, de um show. Iria participar de determinado show e o espetáculo foi cancelado porque nesse período estávamos vivendo a pandemia do Covid-19. E agora, o que fazer? Calma, as empresas já estão entrando em contato com essas pessoas e a maioria delas estão fazendo uma remarcação desses shows. E se não remarcaram, eu quero meu dinheiro de volta. Bom, desde a medida provisória 938, agora do começo de abril, ficou o direito ao consumidor do reembolso desses valores. Porém, a empresa tem até 12 meses para restituir esse valor. Okay? E uma terceira situação que nos chama a atenção, já que eu não posso sair de casa, eu tenho que fazer compras.
Eu compro como? Através da internet. O e-commerce nesse período de pandemia aumentou e muito. E todos sabem, é notório, que nós temos 7 dias para fazermos ali, alegarmos o nosso arrependimento. Eu não quero mais essa mercadoria. E agora, o que fazer? Se o correio da minha cidade está fechado? Bom, sugiro a vocês que entrem em contato com a empresa através do saque. E a sugestão que eu dou mais uma vez é que vocês façam via e-mail, de forma pacífica, até para que a empresa apresente uma solução amigável para que ela também tenha o seu produto de volta e o seu valor seja restituído. Espero ter sido claro. Um abraço a todos vocês. E agora a gente vai para o intervalo e a seguir nós vamos fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. E ainda o Silvanei José vai trazer as principais notícias do Papa Francisco. Então fique ligado que a gente volta já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Agora a gente vai fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Acompanhe. Após 8 semanas de quarentena imposta pelo governo, os italianos aproveitaram um relaxamento gradual para caminhar e correr nos parques ao ar livre. Muitas pessoas, na grande maioria usando máscaras, estavam se exercitando. A população está autorizada a fazer reuniões em casa com um pequeno grupo de pessoas. Em Roma, muitos espaços abertos ficaram cobertos de ervas daninhas, após semanas de abandono. Em Milão, as flores da primavera floresceram em um parque central, sobrevivendo com as semanas de ninguém pisando nelas. E na Espanha, estabelecimentos comerciais com menos de 400 metros quadrados reabriram as portas depois da quarentena de 50 dias. O governo espanhol iniciou um projeto para que todo o comércio no país possa reabrir até o final de junho. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que serão distribuídas 6 milhões de máscaras. O uso delas será obrigatório nos transportes públicos. A Espanha já ultrapassou 218 mil casos. E a cidade de Nova York, epicentro do surto de coronavírus nos Estados Unidos, fechou algumas ruas para o tráfego de veículos durante o período de quarentena. Com isso, a população tem utilizado essas vias para passear com cães, andar de skate ou de bicicleta. O prefeito de Nova York disse que irá criar 64 quilômetros de ruas abertas para dar à população espaço para que possam respeitar as regras de distanciamento social enquanto andam pela cidade. Além de Nova York, São Francisco e Denver, nos Estados Unidos, Milão, Dublin, Budapeste e Berlim, na Europa, fecharam algumas ruas e ampliaram calçadas e ciclovias para oferecer mais espaço ao ar livre. E agora a gente vai conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente Silvanei José. Vamos ver. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Que haja paz nas famílias e unidade na igreja. O Papa Francisco, como todos os dias, presidiu a missa na Casa Santa Marta, no Vaticano, na manhã de ontem, segunda-feira da 4ª semana da Páscoa. Na introdução, dirigiu seu pensamento às famílias. Rezemos, disse ele, pelas famílias. Nesse tempo de quarentena, a família, trancada em casa, busca fazer muitas coisas novas, muita criatividade com as crianças, com todos, para seguir adiante. E tem também outra coisa, que às vezes se tem a violência doméstica. Rezemos pelas famílias para que continuem em paz, com criatividade e paciência, nesta quarentena. Na homilia, o Papa comentou a passagem do dia do livro dos Atos dos Apóstolos, em que Pedro, repreendido pelos irmãos, ainda atrelados às normas mosaicas por ter comido numa casa de pagãos, conta que o Espírito Santo desceu também sobre eles. Pedro, afirmou o Papa, o fizera porque o Espírito Santo o tinha guiado. Mas na igreja, continuou Francisco, há sempre esse sentir a si mesmos justos e considerar os outros pecadores. Essa é uma doença da igreja que nasce
das ideologias. É um pensar mundano que se faz intérprete da lei. São ideias que criam divisões, a ponto que a divisão se torna mais importante do que a unidade. O Senhor quer a unidade. No Evangelho de João, Jesus afirma que tem também outras ovelhas que não são deste redil e também a elas deve conduzir. Escutarão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor. De ser pastor de todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, bons e maus. Veio para todos, morreu por todos. Também pelas pessoas que não creem nele ou são de outras religiões. Veio para todos. Temos um só Redentor. Todavia, a tentação é dizer que eu sou dessa ou daquela parte. As diferenças são lícitas, mas na unidade da Igreja. Temos, disse o Papa, todos um só pastor e é Jesus. Que o Senhor nos liberte da psicologia da divisão e nos mostre que somos todos irmãos em Jesus. Foi a oração conclusiva do Pontífice. E ontem, segunda-feira, a Itália começou a fase 2 da emergência da Covid-19, ainda com restrições importantes para conter a disseminação do vírus, mas com algumas medidas flexíveis, entre elas a realização de cerimônias fúnebres. O novo decreto para este período, porém, ainda não permite a realização de missas com a participação dos fiéis. A Conferência Episcopal Italiana, CEI, e o governo do país, segundo a imprensa nacional, estariam desenvolvendo modalidades pertinentes para retomar as celebrações no final deste mês de maio, sob a base da evolução da curva da epidemia. Já o presidente dos bispos italianos, Dom Bassetti, em comunicado divulgado no último sábado, enfatizou que essa retomada das missas com o povo vai seguir um protocolo que deverá ser observado pela comunidade católica sem abaixar a guarda. Como igreja, reconheceu Dom Bassetti nesse comunicado, compartilhamos, claro que com sofrimento, as limitações impostas para tutelar a saúde de todos, mas sem atalhos. Procuramos nos movimentar numa ótica de responsabilidade para tutelar, sobretudo, os mais expostos. Querido irmão, o dia 8 de maio se aproxima e o meu coração viaja em direção a Lourdes. Tem início com essas palavras a carta manuscrita enviada pelo Papa Francisco ao arcebispo da Diocese de Mercedes-Lourdes, Dom Jorge Scheining, referindo-se às celebrações realizadas todos os anos nessa data em homenagem à Virgem Maria. O Papa assegura: estarei com vocês espiritualmente, como peregrino espiritual e virtual. Olharei para ela mais uma vez e mais uma vez deixarei que ela me olhe. O seu olhar é de fato um olhar que renova e dá força. Não será apenas naquele momento, mas junto com o santo povo fiel de Deus que a ama tanto. Um povo fiel e pecador como eu, sublinhou Francisco. Santo Padre escreve que a Nossa Senhora de Lourdes diremos as nossas preocupações e alegrias, pedindo-lhe que cuide de nós e que nos ajude sempre a pedir perdão sem nos cansar, sabendo que seu Filho nunca se cansa de perdoar. A ela, continua ainda Francisco, prometo me comportar melhor, usando as palavras escritas pelo grande sacerdote de sua diocese precedente, Padre Amélio Luiz Calori. Essa noite, ó Virgem, a minha promessa é sincera, mas, em todo caso, não se esqueça de deixar a chave do lado de fora. Voltarei para casa, escreve por fim o Papa, com a certeza de ter recebido uma graça. As celebrações do dia 8 de maio em Lourdes contam com uma grande participação de fiéis todos os anos, precedidas pela oração de uma novena. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. Se você faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno, já sabe que todo mês o Padre Robson de Oliveira envia uma carta especial aos devotos. O objetivo é estimular os laços fraternos entre aqueles que fazem parte dessa grande família de amor. A FIP trabalha todos os dias para levar a devoção ao Pai Eterno para os devotos de todo o Brasil. Eu estou aqui com a cartinha do mês de maio, essa aqui.
Além do texto de motivação, que é escrito pelo próprio Padre Robson, tem testemunhos lindos de devotos que tiveram suas vidas transformadas graças ao Pai Eterno. Aqui também tem sugestões de leituras bíblicas indicadas pelo Padre Robson para oração e reflexão. São muitas mensagens de fé, esperança e amor. E a gente sabe que todos nós estamos precisando muito nesse momento, né? E junto com essa cartinha vem também o boleto para você fazer a sua contribuição. A doação é espontânea e o valor é o que o seu coração inspirar. E agora, por conta da pandemia, pode acontecer dessa cartinha demorar muito para chegar aí na sua casa. Para resolver isso, a FIP também está utilizando esse código que está aqui no cantinho da sua tela, tá vendo? Ele se chama QR Code. É bem fácil de usar. É só você pegar o seu celular, ligar a câmera e apontar para esse código. Ele vai te levar direto para a página de doações do nosso portal. E aí lá você vai ter as duas formas de contribuição. O boleto, que pode ser gerado e pago por meio do aplicativo do seu banco, aí no seu celular. E a outra opção é o PayPal, uma forma de pagamento que é feita por meio do cartão de crédito. Fazendo isso, você ajuda essa obra de evangelização que precisa muito da sua contribuição, tá certo? Então vamos nos unir para que o nosso trabalho seja cada vez mais forte e chegue ao coração de mais e mais pessoas Brasil afora, tá bom? Se tiver alguma dúvida a respeito de algumas dessas informações que eu falei, você pode ligar aqui para a FIP. O telefone é o 62 3506 9800, tá bom? E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um abraço para você e até lá.